Boa tarde, terceiro ano. Como vocês estão? A professora está com muita saudade de vocês, mas se Deus quiser, breve nós estaremos nos encontrando. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Conseguiram fazer a maquete da escola? Deu certo? Estou com muita vontade de ver a maquete que vocês produziram. Sei que era uma atividade para termos feitos juntos em sala de aula, mas como não foi possível, eu espero que vocês tenham feito uma maquete bem legal da nossa escola, colocando os ambientes, que nós temos na escola. E agora, para dar continuidade no conteúdo de História e Geografia, nós vamos passar para o capítulo 4 da nossa apostila, lá na página 137. E nós vamos hoje falar sobre a planta baixa da nossa escola. Então vamos juntos? Vamos ver o que é essa planta baixa da escola? Bom, a planta baixa, vamos subindo um pouquinho a página. Maria e Vitória foram ao shopping comprar um estojo novo e cadernos. Para isso, precisavam encontrar uma papelaria. Resolveram consultar a planta baixa para localizar as lojas em que poderiam fazer essa compra. Bom, então vejam aí, elas foram ao shopping e elas não sabiam o local exato da papelaria que elas queriam encontrar. Então elas foram consultar a planta baixa que havia do shopping para elas fazerem essa localização da papelaria. Então, vamos lá descobrir o que é essa planta baixa. Você lembra o que é uma planta baixa? Vamos pensar um pouquinho aí. Quero que vocês pensem sobre o que é essa planta baixa. Bom, lá no segundo ano, vocês fizeram algumas plantas baixas, não foi mesmo? Vocês fizeram a planta baixa de uma sala de aula, alguns de um cômodo da própria casa, fizeram de uma aldeia indígena, não foi isso? Então, olha só, a planta baixa, seguindo aí para a próxima página, planta baixa ou mapa. Planta baixa é o desenho reduzido de uma área pequena ou de uma construção que contém informações sobre elas. Então, para explicar melhor, planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção, não é isso? É como se nós tirássemos a cobertura, o telhado de uma construção e olhássemos os cômodos de cima. Então, isso é uma planta baixa. Ela contém todos os espaços definidos de um determinado projeto. Ela vai conter lá a sala, se fosse de uma casa, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro de uma escola, como nós vemos aqui no desenho aí da apostila de vocês, na página 138, nós temos aí o desenho de uma planta baixa de uma escola. O que que tem lá? Ó, nós conseguimos visualizar a quadra, nós temos as salas de aula com as cadeiras e a mesa da professora. Dá para nós localizarmos aqui também na planta baixa os banheiros, a sala da direção. Então, isso é uma planta baixa, é um desenho reduzido de uma área. Então, olha só, aqui nós estamos vendo como se a gente estivesse olhando, tivéssemos tirado o telhado da escola e estivéssemos olhando ela por cima. Então, o que que nós estamos vendo? Tudo em miniatura, não é isso? Estamos vendo os cômodos dessa escola por cima. Então, olha só, aqui diz assim: o termo planta baixa é usado para a representação de pequenos espaços. Então, quando nós vamos representar um espaço que seja pequeno, nós usamos a planta baixa. Sempre que se vai fazer uma construção, faz-se primeiro a planta baixa da obra, para visualizar como ela será. Assim, quando estamos em um local que não conhecemos, como shoppings, hospitais, museus, parques ou metrôs, podemos recorrer à planta baixa para nos orientar.
A grande vantagem da planta baixa é que ela nos dá uma visualização clara do lugar, já que observamos o espaço representado a partir da visão vertical. Popularmente, costuma-se usar o termo mapa para designar a planta baixa. Porém, o correto é utilizar o termo planta baixa, tanto para nomear a representação de construções, uma sala de aula, uma escola, um museu, como para a representação de espaços reduzidos, um bairro ou uma rua, por exemplo. O termo mapa, ele é utilizado principalmente para designar a representação de espaços maiores, como estados, países e continentes. Então, olha só, nós estamos vendo aqui do lado o mapa político do Brasil. Então, o termo mapa, ele é mais usado para a representação de grandes espaços, porque como que nós vamos fazer uma maquete, né, de um país inteiro? Então, por isso nós usamos o mapa. Então, o mapa é para representar um espaço maior e a planta baixa para representar um espaço que seja menor, certo? Então, a partir de hoje, nós vamos usar o termo planta baixa quando nós formos referir a uma área que seja menor, combinado? Quando nós quisermos colocar o desenho de alguma coisa, de alguma casa, de uma escola, nós vamos falar que ele é uma planta baixa, certo? Então vamos entender aí. Vamos passar lá para a atividade. Ó, a maquete da escola, junte seus colegas, vocês confeccionaram a maquete, né, em casa, não foi juntos na escola, né, com dupla, mas então vamos lá. Vamos seguir as instruções. Elas são o primeiro passo para a produção de uma planta baixa. Então, olha só, veja aqui que nós temos aqui duas crianças sentadas em uma mesa e a maquete que eles produziram está sobre essa mesa. Então, é isso que vocês vão fazer aí em casa agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a maquete que vocês confeccionaram e vão colocar agora sobre uma mesa que vocês tenham uma boa visão dela sentados. Certo? Então, olha só, observem essas crianças que estão aí na figura, na apostila de vocês. Eles colocaram a maquete sobre a mesa e sentaram-se nas cadeiras. Mas como vocês não estão em dupla, vocês vão colocar a maquete que vocês produziram aí na mesa, sentar e nós vamos observar. Por quê? Então, olha só, o número 1. Coloquem a maquete feita pelo grupo sobre a mesa de trabalho. Em seguida, sentem-se nas cadeiras e observem a maquete na visão lateral. Então, olha só, vocês vão observar agora a maquete que vocês fizeram sentadinhos. Vocês vão colocar ela na mesa, vão sentar e observar essa maquete. Olha só, essa visão que vocês vão ter aí é como se vocês colocassem a maquete de vocês sobre a mesa e vocês estivessem olhando essa maquete de lado. Isso é a visão lateral, como vocês vão observar ela na visão lateral. Vocês vão estar observando só um lado dessa maquete quando vocês estão sentados, certo? Vocês não conseguem ver todos os ângulos dessa maquete. Vocês estão vendo ela só na posição lateral porque vocês estão sentados de frente para ela, certo? Então vamos lá. Converse e definam. Eu quero que vocês pensem aí um pouquinho agora. É possível ver todos os elementos representados na maquete? Então olha só, vocês estão sentados observando a maquete. O que vocês conseguem ver nessa maquete? Será que vocês conseguem visualizar tudo que tem nela, sentados vendo ela só pela lateral? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, não é possível ver todos os elementos da maquete. Vocês não vão conseguir, nesse ângulo, sentados olhando ela pela lateral, visualizar todos os elementos, tudo que tem na maquete que vocês produziram. Vocês não vão conseguir ter essa visão.
A letra B. O que é possível ver? O que vocês conseguem ver olhando essa maquete de vocês aí, sentadinhos, olhando ela pela lateral? O que vocês conseguem ver? É possível ver a altura dos elementos, não é isso? Então, os prédios que vocês colocaram da sala de aula, a árvore, isso vocês conseguem observar em qual altura estão esses elementos, certo? Aí vocês conseguem observar isso. Vocês só não conseguem ver ela como um todo. E o que não é possível ver nessa maquete que vocês estão aí observando pela visão lateral? Não é possível ver a distância entre uma sala e outra, entre uma sala e a quadra, entre a quadra e a cantina. Então, essa distância entre um e outro, observando da maneira que vocês estão aí, vocês não conseguem ter noção dessa distância entre um e outro. Às vezes, vocês podem até visualizar onde eles estão, mas vocês não conseguem ter uma dimensão da distância. Por quê? Porque nós estamos vendo de uma forma lateral, vocês não conseguem ver a maquete como um todo, certo? Então, essa é a visão lateral, certo? Vamos lá passar para a página 140. Agora, vocês vão levantar, presta bastante atenção, vocês vão se levantar e vão ficar ao lado da mesa, bem do lado da mesa. Não vão ficar de frente para a maquete, não. Vocês vão ficar de lado, do lado da maquete. Conseguem fazer isso? Vamos lá, fiquem do ladinho da maquete. E agora, vamos observar novamente a maquete que vocês fizeram. A visão que vocês têm nessa posição é chamada de visão oblíqua. O que é a visão oblíqua? É uma visão meio de lado. Você está vendo por cima, mas porém meio de lado. Você não consegue também visualizar tudo o que tem dentro da maquete, porque vocês estão tendo uma visão oblíqua, que é como vocês estão meio de lado, vocês estão vendo de lado a maquete e por cima, mas uma parte só, vocês não conseguem visualizá-la toda, correto? Conseguiram visualizar a maquete aí? Fizeram o que a professora pediu? Fica em pé, retirem a cadeira, fiquem em pé ao lado da maquete. Vocês vão ficar de lado, vocês vão observar ela pelo lado, certo? Meio de lado. A perguntinha lá. É possível ver todos os elementos representados na maquete? Bom, agora aqui depende muito da altura que vocês ficaram da mesa e da altura de vocês, né? Se vocês tiverem uma altura considerável, vocês vão conseguir ver todos os elementos por cima da maquete de vocês. Mas se a altura for mais baixa, vocês não vão conseguir visualizar tudo que tem na maquete, certo? Então, assim, depende da altura que está a mesa e da altura que vocês estão. Às vezes, vocês podem conseguir visualizar toda a maquete e observar todos os elementos que possuem nela, mas, dependendo da altura, também pode ser que vocês não consigam, certo? A letra B. O que é possível ver? Nessa visão, parece que os elementos têm altura parecida e a base fica mais plana. Então, olha só, como vocês estão olhando um pouco de lado e em pé, vocês conseguem ver a base mais plana. O que é a base? É onde vocês criaram essa maquete. Então, vocês vão conseguir vê-la de uma forma melhor e, às vezes, vocês vão até conseguir identificar a altura desses elementos. E o que não é possível ver? Como vocês estão tendo uma visão de lado da maquete, vocês não conseguirão ver a distância entre todos os elementos, porque alguns parecem estar muito próximos. Então, olha só, como vocês estão olhando de lado, vocês vão pensar, vai ficar parecendo que as salas de aula, que os elementos que vocês colocaram aí dentro da maquete estão bem próximos uns dos outros. Então, também não é possível dimensionar
essa distância entre um e outro. Como eu disse anteriormente, às vezes vocês não vão conseguir ter noção da distância entre a sala de aula de vocês e a cantina da escola. Por quê? Porque nós estamos tendo uma visão de lado, certo? É a visão oblíqua, certo? O número 3. Agora, vocês vão colocar a maquete de vocês no chão. Vocês vão pegar a maquete, colocar no chão, retira, não deixa aí perto da mesa. Vamos colocar no chão e vamos ver o que vocês conseguem observar olhando essa maquete de cima. Olhem só, todos vocês. Vamos olhar a maquete, olhem por cima. Agora, coloquem a maquete no chão da sala. Cuidado para não pisar nela. Observem de cima para baixo, ou seja, na visão vertical. Então, por que visão vertical? Porque vocês estão em pé acima da maquete. Então, vocês vão olhar de cima para baixo. Então, nós temos uma visão vertical, certo? Então, essa visão vertical vocês vão conseguir visualizar bem melhor a maquete de vocês. Vejam lá, vocês vão inclinar um pouquinho o corpo para dar uma olhada por cima da maquete. Dá uma inclinadinha aí e aí vocês vão responder para mim. Se nessa posição, nessa visão vertical, é possível ver todos os elementos representados na maquete? E aí, o que vocês me dizem? Nessa posição vertical, é possível ver todos os elementos da maquete, não é isso? Agora sim vocês conseguem visualizar todos os elementos que a maquete possui. Vocês conseguem ter uma visão bem ampla de tudo que vocês produziram aí dentro da maquete, certo? O que é possível ver? É possível ver a distância entre cada elemento e também os espaços que os separam. Por quê? Porque agora, olhando de cima, por cima da maquete, de cima para baixo, vocês têm essa noção, vocês sabem onde está localizada a quadra de esportes e a cantina. Vocês conseguem visualizar onde está a entrada da escola e a sala de aula de vocês. Então, olha só, essa visão vertical, ela possibilita que vocês tenham uma visão mais ampla da planta baixa que vocês, da maquete da escola que vocês criaram, certo? E o que não é possível ver olhando com a visão vertical? Não é possível ver a altura dos elementos. Enquanto na visão oblíqua vocês conseguiam ver a altura deles, e na visão lateral também vocês conseguiam ver a altura dos elementos, na visão vertical vocês não conseguem, porque vocês estão olhando de cima para baixo, então vocês não têm essa noção de qual seja a altura do prédio que vocês construíram, a altura da sala de aula, a altura de uma árvore. Então, nós vamos ver todos esses elementos por cima, mas não é possível ter noção de qual seja o tamanho de cada um deles, certo? Então, assim, nós concluímos o que é uma visão lateral, que é a visão que vocês vão colocar, ver o objeto meio de lado, a visão vertical, que vocês vão olhar de cima para baixo, e a visão oblíqua, que é aquela que vocês vão ver de cima, mas porém ao lado, certo? Agora o número 4. Vocês vão pensar aí, não vai ser possível fazer em duplas, vocês vão pensar sozinhos. É possível concluir qual das visões é melhor para a construção da planta baixa? Por quê? Qual dessas vocês acham que é a melhor para vocês visualizarem a maquete e conseguir assim fazer uma planta baixa? Qual dessas três? A visão lateral, a oblíqua ou a vertical? Bom, a visão vertical é a mais adequada para ser usada. Não é isso? Como referência na elaboração de planta baixa, porque é a única que permite ver todos os elementos da maquete. Então, olha só, quando vocês forem construir uma planta baixa,
vocês vão pegar a maquete que vocês fizeram, vocês vão colocar ela no chão e vocês vão olhar com a visão vertical, que é olhar de cima para baixo, porque aí sim vocês vão conseguir ter uma noção de como é toda a escola que vocês construíram aí na maquete. Como a professora disse anteriormente, a planta baixa é como se vocês retirassem o telhado e estivessem vendo tudo que está lá dentro, certo? Então agora nós vamos construir uma planta baixa da nossa escola. Essa planta baixa que vocês vão construir, nós vamos fazê-la de uma forma mais simples. Olha só, vamos ver aqui. Quando olhamos a maquete na visão vertical, podemos ver todos os elementos fixos representados e a distância proporcional entre eles. Por isso, é essa visão que você irá utilizar para construir uma planta baixa. A professora não vai pedir vocês para construir duas plantas baixas, nós vamos fazer somente uma planta baixa. Vocês vão pegar uma folha de papel sulfite, um papel chamex, né, como se vocês acharem assim melhor, para fazer a planta baixa na visão, observando a maquete que vocês fizeram na visão vertical. Desenhe todos os elementos fixos a ser representados. Então, olha só, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma folha de papel sulfite e vão precisar de canetinhas, de lápis de cor, de papel, de lápis, de canetas hidrocor, o que vocês tiverem em casa. Vocês não precisam sair para produzir material, não. Vocês vão fazer um desenho de toda a escola. Então, vocês vão colocar a maquete de vocês no chão, vão fazer da forma que está dizendo. Nós vamos usar a visão vertical. Vocês vão olhar a maquete que vocês produziram por cima, tendo uma visão de cima para baixo, e vocês vão criar o desenho, a planta baixa da nossa escola, certo? Então, olha só, vocês vão fazer retângulos para fazer as salas de aula, e aí vocês podem desenhar as salas de aula através dos retângulos, podem desenhar as árvores, só a copa da árvore, porque como nós vamos estar vendo por cima, vocês têm que ter uma noção. Aí nós vamos fazer o desenho da quadra, o desenho da cantina, mas como se vocês estivessem olhando tudo isso por cima, tá? Vocês vão olhar, deixem a planta baixa, a maquete de vocês sempre aí próximo para que vocês consigam ter uma noção bem legal de como vai ficar a planta baixa que vocês vão criar, certo? O que a professora vai pedir para vocês? Quando vocês terminarem de criar a planta baixa da escola aí no papel, não, nesse papelzinho que vocês vão conseguir, vocês vão fazer uma legenda. O que é uma legenda? Vocês vão colocar lá do lado, pode ser onde vocês acharem que fica um local melhor aí dentro da folha de vocês para colocar essa legenda. Vocês vão fazer a localização para a professora. De amarelo está as salas de aula, de verde as árvores, azul a quadra. Então vocês vão colocar uma legenda para que depois a gente possa entender onde estão todos os elementos dessa planta baixa que vocês construíram, certo? Então, aí assim será o número 2, que é pedindo para fazer a legenda dos elementos fixos representados. O número 3. Vocês receberão 2 folhas de papel? Não. Como a professora disse, eu vou pedir para vocês fazerem só uma planta baixa. Por que o exercício aqui pede 2? Para a gente fazer um comparativo de uma planta baixa que tem um tamanho maior e de uma planta baixa que tem um tamanho menor. Sendo possível, depois nós faremos isso em sala, tá? Então, agora, em casa, a professora vai pedir para vocês construírem só uma planta baixa, olhando a maquete que vocês produziram, certo? Depois que vocês terminarem de construir a planta baixa do Colégio Ângulo Jataí, vocês vão responder a essas questões aqui. Vocês vão responder só mentalmente, vocês vão pensar se foi possível fazer,
comparem as plantas que fizeram e respondam. Nós não vamos fazer essa comparação, porque nós não vamos fazer duas folhas. Então, o número 4 vocês não precisam fazer, nós vamos fazer só o número 5. Retomem a planta baixa. Agora, a letra A, localizem nela a sua sala de aula e pinte de verde. Vocês vão localizar lá qual dos prédios está a sala de aula de vocês e vocês vão pintar de verde. Pintar as salas vizinhas de cores diferentes e crie uma legenda para os elementos representados. Então, essa legenda vocês já vão ter criado, certo? Então, nesse aqui, vocês não precisam fazer o número 4, tá? Vocês só faz o número 5 para representar onde está a sala de vocês, nessa planta baixa que vocês criaram, certo? Então, olha só, como a professora disse, eu não vou pedir para vocês fazerem duas. Sendo possível, nós vamos criar depois, na sala de aula, essa planta baixa, essa segunda planta baixa, combinado? Então, olha só. Quando vocês terminarem de criar a planta baixa de vocês, vocês vão responder para a professora o em casa, as atividades que tá aí na página 142, mas precisa ser após vocês terem criado a planta baixa, para que vocês tenham noção para responder as questões número 1, o número 2 e o número 3 dentro dessa atividade que é em casa, certo? Então, vocês vão criar a planta baixa e vão responder as atividades da página 142 e 143 e 144. Mas a professora vai colocar lá na agenda Edu, combinado? Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês o desenho de uma planta baixa também. Olha só, esse aqui é uma planta baixa com os elementos parecidos com os que vocês fizeram aí na sala que vocês criaram. Olha só, como ficou a planta baixa dessa escola. Olha só, vamos visualizar as imagens. Olha só. Então, olha aqui, nós temos a planta baixa, que é as salas de aula, os prédios com as salas de aula. Nós temos as árvores. Vou mostrar uma segunda imagem aqui para vocês terem uma outra visão. Então, olha só. Aqui está a entrada, nós temos aqui a faixa de pedestres, a entrada da escola, as salas de aula, os jardins, a quadra. Então, essa aqui foi uma planta baixa, uma maquete criada por alguns alunos, representada aqui com os elementos que vocês têm aí em casa, que são os prédios que vocês pintaram, certo? Então, olha só, vou mostrar aqui também para vocês uma planta baixa de uma escola também. A professora não é da nossa escola, é de uma outra escola qualquer aqui. Então, olha só, aqui tem a entrada, tem a quadra, as salas de aula, o parque. Então, assim, isso é uma planta baixa, é a representação do desenho da maquete que vocês criaram. Então, olha só, aqui também tem um outro desenho de uma planta baixa, mas essa que está colorida é melhor para vocês visualizarem. Então, vejam só. Então, isso é uma planta baixa, isso que a professora quer que vocês criem o desenho da nossa escola, observando a maquete que vocês criaram, certo? Então, lembrem sempre de quando vocês forem criar a planta baixa, colocar a maquete que vocês produziram no chão e ter uma visão por cima, uma visão vertical dessa maquete para que vocês consigam fazer a planta baixa, certo? Um abraço para vocês, espero que a professora tenha conseguido ajudar vocês e que vocês possam produzir essa planta baixa bem legal. E guardem ela bem guardadinha quando retornar às aulas. A professora quer que vocês levem tanto a maquete quanto a planta baixa para a aula, certo? Então, nós vamos fazer essas atividades em casa, mas depois nós vamos ter um retorno em sala de aula. Combinado? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um abraço para vocês, um beijo e fiquem com Deus.